Já faz tempo que eu estou devendo essa apresentação para os alunos aí sobre pulgas, né? Que é um assunto bastante frequente na clínica, e por uma série de razões eu tive que dar uma enxugada na disciplina, né? De doenças parasitárias, tá? Esse texto até um pouco longo, foi o CRMV de Santa Catarina que fez aí do meu currículo, por isso que ele ficou meio longo assim. Eu fui pego meio de surpresa, eu preciso do seu currículo, aí eu mandei esse texto aí, mas tá bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, é só abrir o microfone aí e falar, tá bom? Então, eu vou dar início aqui. Era para ser um bate-papo, era para ser uma coisa super simples assim, só que daí não tem como debater essas informações todas sem debater o controle sem essas informações todas, tá? Então, começar primeiramente falando sobre controle, né? O que é o controle? Como que a gente faz controle, né? Não dá para falar em controle se a gente não conhecer os mecanismos acerca do que a gente tá se propondo a controlar, né? Até em diversas áreas, né? Esse é um assunto, essa é uma informação muito discutida, né? Que não adianta falar em controle se você não sabe qual que é o botão certo, como é que funciona a máquina, por exemplo, tá? E juntando essas informações todas, e às vezes alguns aparelhos, quem já teve aula comigo sabe do que eu estou dizendo, né? Por exemplo, o nosso telefone celular, né? Todo telefone tem função de lupa, né? Então, coisas simples, às vezes, que ajudam a gente, né? Aí juntando as informações, a identificar os agentes, né? Para poder estabelecer medidas de controle adequadas, né? Lembrando que grande parte das doenças que a gente lida na clínica de animais de companhia, elas são zoonóticas, né? Então, o controle dos agentes patogênicos em animais de companhia, né, especialmente animais de companhia que têm um relacionamento estreito, né, com os seres humanos, é fundamental para a proteção da saúde humana também, tá? Então, esse é um conceito também, né, que eu falo várias vezes durante as minhas aulas, né, da saúde, né, saúde única, né, onde a saúde, né, a promoção da saúde dos animais e do meio ambiente estão intrínseca e indissociavelmente associados à saúde humana, né? Então, isso também tem que estar, essas informações também têm que estar presentes em vocês quando vocês estiverem no ambiente profissional, né? A demonstração, né, e saber fundamentar o seu diagnóstico também para promover a saúde humana, né? Então, muito que bem. Primeiro, vamos começar a falar das pulgas, né? Quem são as pulgas? São esses insetos ápteros, né? Então, eles não têm asas, são insetos, então eles têm 3 pares de patas, tá? No caso das pulgas, o último par de pata é maior que os demais, né? Eles têm a cabeça imóvel, né? Quando vocês veem algum videozinho, às vezes a pulga parece que ela está mexendo a cabeça, na verdade ela mexe o tórax, tá? Tem um par de olhos simples, né? Nos olhos a gente tem as antenas, tá? Daí, daqui a pouco tem uma outra imagem, isso fica mais claro. O corpo das pulgas, né? O exoesqueleto, ele é feito de quitina, tá? Que é uma proteína bastante resistente, né? E elas têm, as pulgas, elas são totalmente adaptadas ao parasitismo, né? Então, elas têm esse corpo achatado lateralmente, né? E essa aparência lustrosa, né? Por quê? Para deslizar entre os pelos ou as penas dos seus hospedeiros, né? Elas secretam aqui na região anterior, próximo à cabeça, ela tem glândulas que ela usa para secretar
né, uma substância oleosa que ela cobre, ela espalha pelo seu corpo, que é justamente para auxiliar na movimentação ali no hospedeiro, né? O aparelho bucal delas é adaptado ao parasitismo, né? Então elas têm 3 lâminas, né, e 2 pares de palpos, né, no aparelho bucal. Com os palpos, ela vai, como o nome diz, né, ela vai palpando o seu hospedeiro, né, em busca de um vaso sanguíneo. Aí, com as lacíneas, né, elas perfuram a pele, e daí com o labro, né, ela penetra no vaso sanguíneo para fazer o repasto. Tá? Como eu tinha falado, né, atrás aqui, né, a gente tem um par de olhos, e atrás dos olhos aqui a gente tem antena escondidinha. Então percebam que todo o corpo dela, né, por que ela tem essas cerdas voltadas para trás, né, por que ela tem as antenas escondidas, é tudo adaptação ao parasitismo, para poder se mover ali pelos pelos, pelas penas dos seus hospedeiros, né. E são criaturas fantásticas, eu acho, pelo menos. Aqui na extremidade do abdômen, elas têm essa estrutura chamada de sensilium, né? Que é um órgão sensorial, e além de sensorial e de ajudar na cópula, né, no reconhecimento ali entre macho e fêmea, ela participa na comunicação das pulgas. Pois é, as pulgas se comunicam por ultrassom, né? Através da vibração do pigídeo, que é esse último segmento aqui do abdômen delas. Elas têm dimorfismo sexual, né? Então todas as espécies de pulga, elas têm dimorfismo sexual mais ou menos evidente, isso depende da espécie, lógico, né? Mas as fêmeas, elas são maiores, elas têm esse abdômen mais arredondado, e maior porque elas produzem ovos, né? Enquanto os machos, né, têm um abdômen menor, né, e aqui ao final, né, lá no pigídeo, que é esse último segmento, a gente tem o órgão copulatório, tá? E ambos são hematófagos estritos, tá? E as pulgas, elas parasitam uma série de espécies diferentes de mamíferos e aves, tá? Sejam mamíferos domésticos, né, peridomésticos, tá, ou silvestres. Então, as diferentes espécies de pulgas, elas circulam entre essas populações, então elas têm uma importância muito grande também na transmissão de agentes, né, bacterianos, agentes virais, que depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Daí eu incluí aqui um vídeo desse canal, é um canal muito legal do YouTube, chama Deep Look, que eles fazem uma série de vídeos sobre diferentes assuntos, né, da ciência. Dentre os vídeos deles, tem um vídeo super interessante sobre o pulo da pulga, né? Então, aqui eles mostram, né, é um vídeo sobre a pulga do gato, então eles mostram ali o hospedeiro, no ambiente, sem saber que ele tem companhia, né? Então, essa é a pulga do gato. Mais para frente eu falo mais especificamente sobre ela. E ela usa esse mecanismo do salto tanto para infestar os seus hospedeiros, né? Essa imagem é uma imagem belíssima que mostra, né, o exoesqueleto das pulgas e como eles são resistentes, né? Aí, um videozinho demonstrando, todo mundo já viu uma pulga de perto. Quando você tenta espremer ela, é difícil, não é uma coisa simples, né? E ela usa esse mecanismo do salto, tanto para alcançar os seus hospedeiros, quanto para evadir de possíveis predadores ou de possíveis agressões, né? Então, percebam nesses videozinhos, né, que ela se encolhe e ela retrai o último par de patas. Dentro desse último par de patas e pelo corpo inteiro, né, na verdade, da pulga, tem uma proteína chamada resilina, que ela é elástica, inclusive tem estudos desenvolvendo produtos para cirurgia humana, né, baseados na resilina. Então, ela se contrai, ela achata todo o corpo dela, forma como se fosse um gatilho, né? Então, ela acumula toda essa energia cinética e, plau,
solta como se fosse um tiro mesmo, né? Então, esse é o pulo da pulga. E por que é uma coisa tão fantástica assim? Olha só, a pulga, ela pula mais ou menos 160 vezes o seu próprio tamanho, né? Então, é um bichinho de, em geral, 3 milímetros, né? Uma fêmea adulta, que chega a pular 48 centímetros de altura. Isso equivale a uma pessoa de 1,75 m pulando um prédio de 100 andares, né? Ou 280 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia, isso é um estudo bastante antigo, né, de uma espécie de pulga, Xenopsila kelpis. A aceleração a que a pulga se submete no momento do salto, né, no momento do seu pulo, é de 130 gravidades, 130 vezes a força da gravidade. E fazendo uma comparação, né, para que vocês tenham ideia, quando os astronautas, né, quando o foguete está subindo, né, que com certeza vocês já viram um vídeo, né, aquele povo, eles ficam sofrendo ali, né, que é o momento de maior estresse, é o momento que eles mais treinam fisicamente para aguentar, que é quando é o lançamento do foguete, eles são submetidos a uma força de 8 gravidades. Então, é só para vocês terem uma noção da força, da potência do salto da pulga. Então, tem uma série de características comuns a todas as espécies de pulga, né? Mas as principais espécies, né, que a gente estuda e a gente lida, tanto na saúde humana quanto na saúde animal, elas pertencem a essa superfamília Pulicida, tá? E de onde a gente tem duas famílias, né? A antiga família Tungidae, que agora chama Ectopisilidae, tá? O gênero Tunga, né? Depois eu vou falar especificamente de cada uma delas, tá? Da família Pulicidae, nós temos 3 gêneros importantes, né? O Pulex, o Ctenocephalides e o Xenopsila, tá? E além disso, além dessas espécies mais comuns na saúde animal e na saúde humana, a gente ainda tem mais 8 superfamílias, né? 14 famílias, 236 gêneros e mais de 1.950 espécies descritas de pulgas, tá? Então, tem uma diversidade enorme dentro dessa ordem Siphonáptera, tá? E justamente por que a gente estuda esses fatores biológicos, por que na graduação a gente tem primeiro parasitologia, depois, né, doenças parasitárias? Porque a gente precisa conhecer as características das principais espécies, né, justamente para estabelecer medidas de controle eficientes, tá? Então, a primeira pulga, né, que eu vou citar aqui para vocês, né, é a Tunga penetrans, tá? É a menor das pulgas, né? A fêmea, que é a maior, as fêmeas elas são, né, maiores que os machos, as fêmeas elas têm 1 milímetro antes da expansão do seu abdômen, né? Elas causam o famoso bicho de pé, né? E o que é aquele bicho de pé, né? Esse negócio que, quando aparece na gente, a gente remove, essa bolota que a gente remove, é o abdômen da fêmea, né? Que ela se enterra na pele, o macho vem, copula com ela, e daí o abdômen dela vai crescendo, se enchendo de ovos, e esses ovos vão sendo expelidos, né? Inclusive o ato, aquela coceira, eu já vi muita gente falando, mas o bicho de pé dá uma coceira gostosa. Eu discordo, eu já tive bicho de pé, eu discordo, eu acho que incomoda um monte, mas enfim, né? E o ato de coçar, essa irritação que a pulga causa, ela facilita, inclusive, a eliminação dos ovos no meio ambiente, né? E o bicho de pé, geralmente ele aparece, ele não é uma parasitose benigna, né? Não causa grandes alterações, né? Aparecem 1 ou 2 bichos de pé, que são as fêmeas, né? No caso, as fêmeas cheias de ovos ali no pé das pessoas, tá? Mas, em alguns casos, né, a gente pode ter infecção bacteriana secundária, né, por uma série de bactérias diferentes, e, dependendo da carga parasitária, como essa daqui, que é de uma criança, isso daqui é um caso brasileiro, inclusive, né, isso pode ficar bastante grave, né? Tudo depende da carga parasitária e etc., né? É um parasito típico de seres humanos,
e de suínos, né? Suídeos em geral, tá? Mas também aparece em cães com frequência. Nesses ambientes onde tem suídeo, onde tem geralmente solo arenoso, onde tem presença de suídeos, né? A pulga ela aparece em cachorro, aparece em gato, né? Geralmente aparece nas patas, né? Tanto de humanos quanto de animais, tá? Mas também pode aparecer, por exemplo, no focinho do cachorro, né? Por causa do ato dele de farejar, né? O meio ambiente. Então percebam aqui nessa imagem, tem um monte, né, de fêmea incrustada no focinho desse cachorro aqui, tá? Então, é a única espécie, né, de importância na família Tungidae, né? Na família Pulicidae, nós temos alguns gêneros, né, mais frequentes também na saúde humana e saúde animal. Eu vou falar primeiro desses gêneros que não tem o ctenídeo, que é aquele pente que aparece, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Então, a gente tem a Ecdinófaga galinácea, que é um parasito típico de aves, mas também aparece em cães, gatos, outras espécies de aves, em seres humanos, tá? Em locais onde há esse tipo de infestação. Por exemplo, a professora Cláudia Biff entrou em contato esses dias comigo, solicitando ali uma ajuda, porque está com uma infestação de pulga no aviário. Aí, justamente, né, como que a gente vai controlar? A primeira coisa que eu falei para ela, a gente tem que identificar qual que é a pulga que está presente ali para estabelecer, né, medidas de controle. Exatamente, né, eu achei até uma coincidência feliz aqui, tá? Não sei se é equidinófaga, né, essa é uma pulga, também ela enterra, né, a cabeça, a fêmea, ela enterra a cabeça na pele do hospedeiro, tá? E é bem fácil identificar essa pulga porque ela tem esse ângulo aqui na cabeça, tá? A Pulex irritans é a pulga do homem, né? Então, é uma espécie que também, né, já foi encontrada em cães, em gatos, né? Mas ela é típica, né, de seres humanos, tá? Então, já foi muito comum, né, na espécie humana, hoje em dia, né, com a urbanização e tal, ela não é mais tão comum assim, mas na África ela ainda é relativamente frequente, tá? E ela é responsável pela transmissão da peste entre seres humanos, né? E falando de peste, né, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? Esta é a Xenopsila kelpis, tá? Que é uma pulga de roedores, né? Que também parasita cães, também parasita gatos e também parasita seres humanos, assim como sua irmã, vamos colocar assim, Xenopsila brasiliensis, né? Percebam, né, que elas não têm, né, nem Pulex, nem Xenopsila tem o pente, né, os ctenídeos, tá? E a Pulex, tá? A Xenopsila e a Xenopsila kelpis e a brasiliensis, elas são os principais vetores da Yersinia pestis, que é a peste bubônica, a peste negra, tá? Com certeza vocês já ouviram falar da peste negra. Agora imaginem vocês o caos que nós estamos vivendo hoje em dia com uma pandemia de letalidade abaixo de 10%, tá? E na época da peste negra, morreram 2/3 da população da Europa, que era a maior civilização à época, em termos de população, né? E as pessoas não sabiam como que era transmitida a peste negra, tá? A peste negra é uma doença terrível, né? Ela gera necrose de extremidades, ela gera uma série de feridas, como vocês podem ver nesses desenhos aqui, tá? Feridas internas e externas, tá? Os médicos da época, eles achavam que era uma doença transmitida pelo ar, por isso que eles usavam essas máscaras longas, né?
na ponta dessas máscaras, eles colocavam por dentro, né? Eles colocavam ervas aromáticas para aguentar o cheiro, né, dos doentes que apodreciam vivos. Imagina que a casa, né? Por que teve tanto problema assim com a peste negra, né? Que hoje a gente sabe, e só depois que eles descobriram esse fator, né, que era transmitido pela pulga, que eles conseguiram controlar. Por que tinha tanto problema por causa da pulga, né? Porque as pessoas moravam, famílias inteiras, dentro de um cômodo único, não tinha divisão de banheiro, né? E morava a família inteira, moravam os bichos, então era tudo muito sujo, as pessoas não tomavam banho, não tinha noção de higiene, ninguém falava de higiene naquela época. Então imagina o cheiro, né, que tinha esse tipo de ambiente, né? E por isso que eles usavam, né? Eles achavam que a doença passava pelo ar, por isso que eles usavam essas máscaras. Era uma coisa terrível. Eles queimavam, eles cortavam a mão da pessoa, falavam, tá apodrecendo o dedo, vamos cortar a mão fora, tentar deixar a pessoa viva. Eles acabavam de matar a pessoa, né? Queimavam as feridas com ferro quente e tal. E eles não sabiam que a doença era transmitida pelas pulgas. E o impacto da peste negra foi tamanho, né, na sociedade da época, que, como eu comentei já, né, 2/3 da população, né, considerada a população mundial, morreu por causa da peste negra, né? E justamente eles só conseguiram controlar, olha lá a história do controle, eles só conseguiram controlar quando descobriram que era uma doença transmitida pelo rato, né? Então, os seres humanos da época conviviam com os ratos dentro das casas, rato, cachorro, gato, passarinho, vaca, galinha, todo mundo junto dentro do mesmo cômodo, defecando. Imagina só a zona que era. Os ratos, eles morrem por causa da Yersinia pestis. As pulgas que estavam no rato, quando morria o seu hospedeiro, elas iam para outras espécies, dentre elas a espécie humana, e transmitiam a bactéria, tá? Você já vai entender por que eu estou falando tanto da peste negra, tá? E daí a gente chega na estrela do show, né, que é o parasito, isso dentre todos os agentes parasitários, ecto e endoparasitos, é o parasito mais abundante, né, de cães e gatos no planeta Terra, são as pulgas do gênero Ctenocefalides, com destaque a pulga do gato, a Ctenocefalides felis. Ctenocefalides, tá? Elas têm pente na cabeça. Tá? Aqui a gente viu o ctenídeo genal e o pronotal, tá? Então elas têm esses, parecem dentes, né? Mas não tem nada a ver com dente, tá? Então, é fácil de identificar, né, se é do gênero Ctenocefalides, porque elas têm esse ctenídeo, né, esse pente, né, tanto na região aqui genal quanto na pronotal, né, na frente e atrás da cabeça, tá? Basicamente isso. Então, essa é a pulga mais frequente, né, a Ctenocefalides felis, disparado, tá? As fêmeas, né, elas têm em média 2,5 milímetros, chegam a 3 milímetros quando adultas. Os machos são menores, né, 1,5 milímetro a 2, tá? Quando adultos. A Ctenocefalides canis, tá? Ela tem tamanho semelhante, né? Macroscopicamente as duas são idênticas, né? Então, a olho nu, as duas são idênticas, mas tem algumas características, por exemplo, o formato da cabeça, né? O formato da cabeça é bastante mais arredondado na Ctenocefalides canis do que na felis, né? O primeiro dente do ctenídeo genal da canis, né, é menor do que o restante e são todos do mesmo tamanho no caso da felis, tá? Tem também as cerdas tibiais, né, que são duplas na canis e únicas, né, na felis, isso no terceiro par de patas. E assim, a felis, né, quando ela chega, né, se um animal ele está infestado por Ctenocefalides canis, e de repente ele entra em contato, e ele é infestado pela felis, a felis, pelo comportamento dela, ela consegue colonizar e remover a população de Ctenocefalides canis, tá?
Então, quando ela aparece, ela toma, né, ela é uma espécie muito mais agressiva, né? Ela toma o hospedeiro, ela toma a colônia para ela, vamos colocar assim, tá? E as informações todas, né, a grande maioria dos estudos que foram feitos acerca das pulgas, né, de cão e do gato, foi feita com a Ctenocefalides felis, tá? Então, olha só, ela causa danos diretos, né? Imaginem só que cada fêmea adulta, ela ingere por dia, em média, né, 13,6 microlitros de sangue. Isso quer dizer que 73 pulgas, tá, ingerem 1 ml de sangue do hospedeiro por dia, tá? E esse 13,6, né, é 15,5 vezes o peso corporal da pulga, tá? Isso faz parte da biologia, né? Depois vocês vão entender por quê. Ela ingere muito mais sangue do que ela pode absorver, tá? Isso faz parte do ciclo do bicho, e entender o ciclo é fundamental para a gente estabelecer o controle, né? Então, as pulgas, elas podem, né, chegar a grandes populações em cães. Isso é muito mais frequente em cães do que em gatos, tá? Por quê? Porque os gatos se limpam frequentemente, tá? Quando a gente tem um gato intensamente parasitado, né, possivelmente o gato tem algum outro problema que está impedindo com que ele se limpe com tanta frequência. E possivelmente essa interação, essa coevolução da pulga do gato com o gato e o comportamento do gato é o que gerou esse comportamento mais agressivo na Ctenocefalides felis, né, do que na canis, tá? Então, dependendo da carga parasitária, como nesse caso aqui dos Estados Unidos, né, era um cachorro com mais de 100 mil pulgas em cima dele, o hematócrito do cachorro chegou a 9%. Tá? Todas essas imagens, essas informações que eu trago aqui para vocês, vocês encontram na internet, depois se quiserem estudar mais a fundo o assunto, tá? Então, diretamente, a pulga, ela pode inclusive levar um animal a óbito por ação direta, por espoliação sanguínea, tá? E isso acontece com muito mais frequência em cães do que em gatos, por causa desses fatores que eu acabei de falar, né? Desse fator que eu acabei de falar para vocês, que é do gato fazer essa limpeza frequente, tá? Outra coisa, que é uma ação direta da pulga, alguns animais, né, e isso acontece quando o animal está com uma alta carga parasitária, eles desenvolvem uma reação de hipersensibilidade, né, alérgica à saliva da pulga, né, gerando esse quadro que a gente chama de DAP, ou DASP, né, que é dermatite alérgica à picada de pulga, ou dermatite alérgica à saliva da pulga, tá? Com lesões muito características, né, em cães e gatos, né, aparece essa alopecia na região lombar aqui, e o animal ele fica com uma irritação enorme, né? Esse quadro, geralmente, ele surge em altas cargas parasitárias, mas depois que o animal, né, esses são os pacientes mais críticos em relação ao controle de pulga, porque depois que o animal desenvolve a hipersensibilidade, uma pulga somente que volte para o animal, né, porque você só consegue controlar esse quadro erradicando as pulgas do animal. Mas se ele levar uma picada de pulga, o quadro de hipersensibilidade já retorna, tá? Então, com certeza, né, o controle vai ser muito mais eficientemente realizado pelos proprietários, né, pelos tutores desses animais, do que por animais comuns, vamos colocar dessa maneira, né? Então, a DAP, ela aparece muito mais em cachorro do que em gato, justamente por causa das altas cargas parasitárias nessa espécie. Mas também pode aparecer nos gatos, né, gerando a dermatite miliar, tá? Onde o animal também vai apresentar alopecia, essas feridas crostosas, né, decorrentes da inflamação, é tudo hipersensibilidade, tá? Um prurido muito, muito intenso, tá? E além
da ação direta das pulgas, né, do incômodo pelo parasitismo, da espoliação sanguínea, da possível reação alérgica que ela gera nos animais, olha só, que coisa interessante, vamos colocar assim, né? Lá na África, né, eles associaram a presença, né, de quitenocefálides a focos de peste bubônica, tá? E daí, e esse não é um artigo tão antigo, tem artigos anteriores, né, trabalhos anteriores, estudos anteriores, que demonstraram essa associação da presença da pulga do cão e do gato, né, da Ctenocefalides felis, em focos de peste bubônica, mas eles não tinham conseguido estabelecer a competência vetorial, né? E nesse trabalho aqui, eles fizeram isso. Olha só, eles pegaram Ctenocefalides felis infectadas e provaram, né, que a Ctenocefalides felis transmite a Yersinia pestis de maneira muito menos competente que a Xenopsila, né? Por quê? Características biológicas, né? O processo digestório da Ctenocefalides é muito mais rápido, tá? E a bactéria é eliminada do corpo da pulga muito mais rápido, mas ela consegue transmitir, tá? E outra coisa, no ambiente peridoméstico, né? A história, né, da peste negra é a doença que passava dos ratos para os seres humanos através da Xenopsila, né? No ambiente peridomiciliar, tá? Lá onde que foi da África aqui? Acho que é Uganda, né? Uganda, tá? Eles coletaram, né, diversas espécies de animais e no ratos, né, eles encontraram exemplares de Ctenocefalides felis. Então, olha só, a Ctenocefalides felis também pode transmitir a peste bubônica, essa doença terrível, tá? E onde que a gente tem peste, né, no mundo? Ainda, tá? A doença, acredita-se que ela foi erradicada da Europa, né, mas a gente ainda tem casos, né, e regiões endêmicas, né, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, né, na América do Norte e na América do Sul, tá? Especificamente no Nordeste brasileiro. E olha só, no Nordeste brasileiro, né, tem um plano de controle da peste bubônica no estado do Ceará, né, e daí eles fizeram um estudo retrospectivo, um estudo sorológico retrospectivo dos cães e gatos amostrados, e lá tem cachorro e tem gato soropositivo para peste bubônica, né? Então, por que eu estou enfatizando isso tudo? A saúde única, né? Controlar a pulga nos animais, ela não é fundamental só para a saúde do animal em si, ela é fundamental para a saúde humana, tá? Mas é só a peste? Negativo. Tem uma série de espécies de Rickettsia, né, que são transmitidas pela pulga, tá? Uma delas, né, Rickettsia felis, tá? E tem relato tanto de Rickettsia felis quanto de casos humanos, né, de rickettsiose por Rickettsia felis aqui no Brasil, tá? Só Rickettsia? Também não. Tem várias espécies de Bartonella, né, a doença da arranhadura do gato, que são transmitidas também pelas pulgas, tá? Algumas espécies de Mycobacterium, né, também são transmitidos pela pulga. Parasitos, né, dentre eles, Dipylidium, né, a pulga, ela é vetora biológica, o parasito, o Dipylidium, ele tem que passar pela pulga, né, para poder fechar o seu ciclo, para poder infectar o cão e o gato. Quando eles se coçam, eles ingerem a pulga, dentro da pulga está o cisticercoide, né, e o animal se infecta pelo Dipylidium. E também é um agente zoonótico, né. Immunolepis diminuta é um outro cestódio que usa as pulgas de hospedeiro, né, e também é zoonótico,
tá? Dipetalonema recôndito, que não é nem cestódio, é um filarioide, é um filarídeo que também usa as pulgas como hospedeiro intermediário, também é zoonótico, né? Dipetalonema a gente já tem relato no Nordeste. O Dipilidium, né? Lá no início que eu falei para vocês da Ctenocefálides, que é o parasito mais abundante de cães e gatos do planeta todo. O Dipilidium precisa da pulga para fechar o seu ciclo, e é o endoparasito mais frequente, né? O cestódio, perdão, o cestódio mais frequente em cães e gatos no mundo todo, tá? E daí, como é que a gente vai controlar, então, a pulga? Tem algum botão que a gente aperta, algum remédio mágico que a gente passa ali no animal e daí controlou, né? Porque agora vocês já viram, é super importante controlar a pulga, né? É super importante controlar a pulga para melhorar a saúde do bicho e para proteger a saúde das pessoas que têm contato com aqueles animais. E se fosse fácil assim, né? Se tivesse um fármaco mágico, que o cara que inventasse esse fármaco ia estar trilhardário, né? E outra que a coisa já ia estar controlada, a gente não ia mais ter problemas com o controle dessa pulga. E não é muito bem assim, né? Então, aqui também tem uma sequência, na verdade, de vídeos, né, sobre o ciclo da pulga produzido pela Bayer, né, uma das grandes farmacêuticas de saúde animal e saúde humana do mundo. Tá? Então, eu vou passando aqui esse videozinho e conversando com vocês sobre o vídeo, né? Essa é a pulga do cão, na verdade, eles fizeram o vídeo com a colônia que eles têm lá da pulga do cão, né? As fêmeas, elas são maiores, né, que os machos, ó. Elas têm esse é o machinho, aquela anterior era uma fêmea, né? Ela tem o abdômen bem arredondado, ele tem um abdômen mais quadrado, né? E elas têm, ó, as pulgas, né, elas têm essa aparência brilhosa e tal, por causa dessa secreção, olha aí, ela pegando a secreção para passar pelo seu corpo, tá? Esses vídeos, eles são excelentes, eu adoro esses vídeos da Bayer, né? E ela tem, né, o corpo dividido, aí eles falam da morfologia, né, cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas, olha o sensílium aí no final do abdômen da pulga, né? Esse corpo achatado, né, lateral, justamente para se mover lá pela pelagem do animal. Um par de olhos simples, um de cada lado da cabeça. As pulgas, elas têm uma visão relativamente boa para um inseto, tá? E essa é a pulga do cachorro, que ela tem a cabeça mais arredondada, né? Mas a espécie mais comum, eu estou tentando traduzir simultâneo, eu não sou bom com isso, né? A espécie mais comumente encontrada é a Ctenocefalus felis, né? Que é a pulga do gato, né? E olha aí, a pulga do cão fazendo repasto em um ser humano, né? Ela vai procurar o cachorro, vai procurar o gato, mas não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí mostrando, né, o labro dela, né, que ela usa para perfurar a pele, né, e fazer o repasto sanguíneo. Esse estilete central, ó, que ela entra para fazer o repasto. E percebam só, isso daqui é fundamental para entender a biologia e por que ela tem a digestão rápida. Ela vai fazendo o repasto e defecando ao mesmo tempo, tá? E ela vai fazendo isso o dia inteiro, tá? Tanto o macho quanto a fêmea. Tá? E o que são as fezes da pulga? É sangue parcialmente digerido. Né? Lembra que ela toma 15 vezes e meio o próprio peso por dia. E é o primeiro sinal de infestação de pulga. É muito mais fácil você diagnosticar que o animal está com pulga observando, né, o cocô da pulga, e esse daí é um macete, ó, pega um pedaço de papel higiênico molhado, um lenço umedecido, né? Se ficar avermelhado, é sangue parcialmente digerido, é cocô de pulga, você já sabe que é o sangue da pulga. E aqui, daí eu coloquei um pedaço
do vídeo daquele Deep Look aí no meio também, demonstrando que o cocô da pulga ele fica caindo no meio ambiente, que é exatamente o mesmo lugar onde caem os ovos e onde se desenvolvem as larvas. E por que que a digestão delas é péssima, né? Porque as fezes das pulgas adultas, elas são a principal fonte de alimento da larva da pulga. Olha aí que videozinho interessante, né? Nojento, mas interessante. É a larva da pulga se alimentando, né, do cocô da pulga adulta, tá? Então, a pulga, ela vai colocando um ovo de cada vez, tá? Ela não coloca vários de uma vez, é diferente de outros artrópodes, que nem carrapato, né? Ela vai colocando o ovo, né? Aproximadamente um por hora, né? Pode ser mais que isso. Esses ovos, eles vão caindo, né? Eles caem no meio ambiente, tá? E vão se acumulando, né? Onde o animal dorme, tá? Principalmente onde o animal dorme, tá? E eles são lisos, eles são feitos para cair, né? No meio ambiente, tá? Podem perceber, né? Eles são pequenininhos, eles têm aproximadamente meio milímetro, né? Mas dá para enxergar com muito esforço, né? Dá para enxergar até olho nu, né? Em pouco tempo, daí, o ovo eclode, né? Sai esta larvinha, a larva ela faz duas mudas no meio ambiente, então sai a L1, né? Aí ela se transforma em L2 e L3, né? Que essa L3 ela chega a meio centímetro, né? De tamanho, tá? Essas larvas elas vão profundamente no substrato, tá? Eu já falo mais sobre isso. Depois que ela já está, né, desenvolvida, ela forma o casulo, tá? A larva ela começa a tecer o casulo, né? Dentro do casulo se desenvolve a pulga adulta, que ela entra automaticamente em diapausa, tá? Se tiver hospedeiro no ambiente, ela eclode. Se não tiver, ela fica dormente, tá? E esses casulos, eles são encontrados mais a fundo, né? Ainda na cama dos animais, né? Seja um carpete, alguma coisa assim, tá? E daí a pulga ela fica esperando ali o hospedeiro para emergir, né? Para sair do seu casulo, tá? E ela já está pronta. Ela é coisa de 5 minutos depois da emergência, né? Elas já estão fazendo repasso sanguíneo, tá? Por isso que o controle ambiental é muito importante para pacientes com DAP, tá? Porque muito rapidamente, né, se você pode tratar o animal, né, mas se houver reinfecção, se a pulga subir e tiver tempo suficiente para fazer o repasso, já gera o quadro de hipersensibilidade no animal, tá? Então, esse é o ciclo de vida das pulgas, né? Então, os adultos, né, estão fazendo ali o repasso sanguíneo, macho e fêmea copulam, a fêmea faz a oviposição, né? Coisa de 1 a 2 dias depois que ela emerge do casulo, ela já está fazendo oviposição, tá? Esses ovos, eles caem ao meio ambiente, né? E de 1 a 10 dias, isso depende de temperatura, já vou falar mais sobre isso, mas em um dia, você já tem larva no meio ambiente, em condições ideais, tá? Essas larvas, elas vão se alimentando, né, principalmente das fezes das pulgas. Se não tiver fezes de pulga, ela come detrito orgânico. Se não tiver detrito orgânico, come uma outra. Tá? As larvas das pulgas são canibais também. Come a casca do ovo. Tá? Depois de 5 dias em condições ideais, a larva já está formando o casulo. Para formar esse casulo, né, e não se sabe muito bem porquê, a larva ela tem que estar na posição vertical, né, ou mais próximo possível da vertical, tá, para poder tecer o casulo, né, mas alguns estudos já demonstraram, inclusive se ela está tecendo o casulo, alguma coisa interrompe ela foge do casulo,
né? Metade das larvas volta a tecer o casulo, as outras não. E mesmo as larvas sem o casulo, se ela estiver bem protegida, ela consegue se desenvolver até a fase adulta. Então, o casulo ele não é um fator fundamental para o desenvolvimento larval, só que ele protege a pulga durante o desenvolvimento da fase adulta e depois de formada ali a pulga adulta dentro do casulo, tá? Esse casulo ele é pegajoso, né? Então ele se prende, né? Principalmente se for um carpete, um tapete, a caminha do bicho, né? Se o gato o cachorro dorme na sua cama, é teu cobertor, né? Ele se prende ao substrato e ele adere também sujidade, poeira, né? Pelo, tá? Isso serve também para o mimetismo dos bichos. E em 3 dias, tá? A pulga adulta já está formada e pronta para emergir. Se tiver hospedeiro no meio ambiente. Se não tiver, ela fica dormente por mais de 4 meses. Ela pode ficar dormente por mais de 4 meses. Tá? Então, por exemplo, tem um ambiente com alta infestação, tá? Com cachorro, com gato altamente infestados. O meio ambiente, né, vai estar muito mais infestado que os cães. Por quê? 95% da população das pulgas está na fase ambiental, está no meio ambiente. Só 5% das pulgas, né, estão nos hospedeiros. Então, o que isso quer dizer? Aquele cachorro lá que tinha 100 mil pulgas, né, tinha 10 milhões de pulgas no meio ambiente onde ele estava, tá? E daí, às vezes, a pessoa vai viajar, fica um mês fora, né? Quando volta, de repente, assim, de um dia para o outro, o cachorro está infestadaço já, de novo, de pulga, tá? Por quê? Esses casulos, né, se eles se desenvolveram e ficaram dormentes no meio ambiente, eles estavam esperando passar o cachorro. Mas aí não apareceu o cachorro, de repente. O cachorro, ou o gato, né, no caso. Não apareceu o cachorro, não apareceu o gato, passou um rato ali. Ela emerge e vai parasitar o rato. Ah, mas não passou nem cachorro, nem gato, nem rato, passou uma pessoa ali. Ela emerge e vai parasitar a pessoa. Entendeu? E ela só emerge a hora que tem hospedeiro no meio ambiente. Tá? Então percebam o porquê que é fundamental controlar a infestação ambiental quando a gente diz, né, vou controlar a pulga, né? O tratamento, né, da fase parasitária é uma parte do controle, tá? Então a gente tem, né, diversas informações importantes sobre o ciclo da pulga que a gente tem que usar a nosso favor, tá? Sobre os adultos eles têm fototropismo positivo e geotropismo negativo, tá? Então eles vão estar subindo nas coisas, né? Eles nunca deixam o hospedeiro. Então o tratamento do hospedeiro ele é muito eficiente para matar as formas adultas, né? O tempo de vida de uma pulga, né, é de aproximadamente 4 meses, se elas não forem ingeridas, né? Quando o bicho se coça, né, ele acaba ingerindo as pulgas. A vida média das pulgas em gatos saudáveis, é de 8 dias só, né? Então, volta lá naquela história, né? Por que a pulga do gato é muito mais agressiva, ela é muito mais eficiente na colonização dos hospedeiros do que a pulga do cão? Possivelmente por causa dessa coevolução com seus hospedeiros típicos, né? Cada pulga, né, fêmea, ela põe de 24 a 40 ovos por dia, tá? Em média, né? E na sua vida ela pode chegar a colocar 2.000 ovos, tá? Então tudo isso vai ficar lá no meio ambiente, né? E ela tem uma digestão rápida e ineficiente, por quê? Para nutrir, né, as suas larvas, tá? Sobre os ovos, tá? De 70% a 80% dos ovos que caem dos hospedeiros, né, caem durante o momento de repouso. Pode ver, né, cachorro e gato, quando eles deitam na caminha, né, geralmente eles dão uma voltinha aqui, dão uma voltinha ali, aí dão uma coçadinha, tá? Faz parte da biologia da espécie, né?
Então, essas coçadas, o movimento do animal, né, durante o repouso, é o que faz com que os ovos caiam, né? E esses ovos, eles são pequenininhos, ovais, né, com a casca bem lisa, eles são feitos para cair, tá? E daí, ele precisa, o desenvolvimento das pulgas, né, precisa de condições ideais ambientais, tá? A pulga, ela não é tão resistente assim nas fases imaturas, tá? Então, olha só, esses são dados, né, de estudos, né, antigos, né? Se você tem uma temperatura acima de 16, abaixo de 27, e uma umidade relativa, né, acima de 50%, você tem mais de 70% de eclosão dos ovos, tá? Se, né, a umidade relativa está boa, né? Mas você tem uma temperatura ambiental muito alta, isso já interfere na eclodibilidade dos ovos, tá? Então, pulga, ela não gosta de lugar muito quente, tá? Se a temperatura é elevada e a umidade fica abaixo dos 50%, tá? Você tem 0% de eclosão, assim como se a umidade relativa ambiental estiver acima de 92%, tá? Então, a umidade, quais são as condições ideais para o desenvolvimento dos ovos? Temperatura ao redor de 25 graus, umidade relativa entre 50 e 25 graus, 75%, tá? Se o ambiente estiver muito seco ou muito úmido, o ovo não se desenvolve, tá? Sobre as larvas, então, a condição estava legal, o ovo se desenvolveu, a larva eclodiu. As larvas, né, diferente da pulga adulta que sobe nas coisas, a larva, ela foge da luz e ela procura a terra, tá? Então, ela tem geotropismo positivo e fototropismo negativo, tá? Então, ela vai profundamente na caminha do cachorro, né, no lugar ali onde houve a deposição dos ovos, onde esses ovos caíram, tá? E essas larvas, elas se movimentam muito bem no meio ambiente, né? Considerando que elas eclodem, né, com aproximadamente 2 milímetros, elas conseguem se movimentar. Isso também são todos dados, né, de estudos antigos sobre o comportamento das pulgas. Elas conseguem se movimentar até 46 centímetros na horizontal, né, ao redor do sítio de eclosão, tá? O que isso quer dizer? Se o piso tiver fresta, ela entra na fresta, tá? Se o piso for liso, ela vai procurar se esconder da luz, porque ela tem fototropismo negativo. Então, se a caminha, o ovo cai para... A cama do cachorro está do lado do sofá, está do lado de uma cômoda, né? E cai os ovos para fora da caminha, por exemplo, né? Ou se não tem caminha, mas o bicho dorme ali do lado de uma cômoda, do lado do sofá, alguma coisa assim, a larva, ela vai se esconder da luz para baixo dos móveis, tá? E olha só, quando você tem, né, uma temperatura de 32 graus, uma umidade relativa de 75%, 80% das larvas viram pupas, tá? Se a temperatura baixa, né, você aumenta o tempo de desenvolvimento dessas larvas, então elas se desenvolvem muito mais lentamente, tá? E você reduz, né, a viabilidade dessas larvas, tá? E elas são muito sensíveis à dessecação. Se a umidade do local for inferior a 50%, todas elas morrem, tá? E se for acima de 95%, todas elas morrem. Então, tanto os ovos quanto as larvas são sensíveis, tá? Muito sensíveis a fatores ambientais, né? E isso ajuda a gente a pensar em controle, né? Aí sobre as pupas, né? Então, as larvas, né, elas têm esse comportamento de se enterrar, né, de buscar
regiões mais profundas do substrato, né, para formar o casulo, né, e esse casulo, ele é visível, né, só que por que dificilmente a gente enxerga? Porque para formar o casulo, elas vão ainda mais fundo, se for um tapete, por exemplo, um sofá, né, se for embaixo do móvel, elas vão lá para trás, né, do móvel, tá? Elas se mimetizam com a sujidade ambiental, né? E elas só formam o casulo se elas tiverem contato com o substrato vertical, ou o mais próximo vertical possível, tá? As pulpas, né, no caso, o casulo pulpal, as pulpas são a fase mais resistente à dessecação, né? Então, se o ambiente ele estava com umidade adequada até o momento da pulpa, né, as pulpas elas conseguem sobreviver a um ambiente mais seco, tá? Mas temperaturas extremas, tanto para cima quanto para baixo, se tiver muito frio ou muito quente, ou se a umidade for também acima, né, de 95%, a pulpa morre, tá? Então, quais são os gatilhos para a emergência dos adultos quando eles estão formados ali dentro do casulo pulpal? Pressão mecânica, tá? Então, se o hospedeiro pisa, né, sobre o casulo, e lembra lá do videozinho, né, elas são resistentes, então mesmo que o hospedeiro pise, né, elas conseguem sobreviver, tá? O calor do corpo do hospedeiro e o CO2, tá, emitido pelo hospedeiro são os gatilhos para emergência do adulto de dentro do casulo pulpal, tá? E por que ele entra nessa diapausa? Porque se ele ficar de 24 a 48 horas sem fazer um repasso sanguíneo depois da emergência, ele morre, tá? Então, essa é outra informação importante quando a gente pensa em controle, né? Vamos juntando tudo. Então, quando a gente vai falar, né, de controle, né, existem trocentos, né, fármacos comerciais, né, disponíveis para tratamento de cães e gatos, né, fármacos de uso tópico, né, seja para shampoos, né, pulicidas, né, ectoparasiticidas, né, produtos de administração oral, produtos Puron, tá? Então, tem muito fármaco diferente para controle de pulga. O Brasil, né, é o país do planeta Terra com o maior número de antiparasitários registrados para uso em animais do planeta Terra. Tá? Então, tem muito. Então, por isso, eu não vou falar nomes comerciais aqui para vocês, mas eu vou falar alguma coisa sobre as moléculas, que é isso que vocês, como veterinários, têm que saber. Quais são os princípios ativos? Porque tem muito produto, por exemplo, né, que tem um nome diferente, mas a molécula é a mesma. E isso para outros agentes parasitários também, se você pretende, né, evitar a resistência ou lidar com o problema de resistência, você tem que saber qual que é a molécula que você está usando, porque trocar só o nome comercial às vezes não adianta, né? Então, sobre os antiparasitários, né, nós temos as avermectinas, né, as avermectinas, elas, né, aí a gente tem tanto as avermectinas quanto as milbemicinas para uso oral, uso tópico, para uma série de parasitoses. No caso específico de pulgas, o uso tópico é muito mais eficiente, tá? E daí, as moléculas mais recentes, né, dentre as moléculas mais recentes, né, de grande eficácia para controle de pulgas, a gente tem a selamectina, né, que em alguns casos, né, a gente tem uma eficácia de até 3 meses da utilização tópica, tá? Mas, né, em diferentes estudos foi notado 100% de eficácia em 21 dias depois do tratamento tópico, tá? E além da eficácia sobre
as pulgas adultas, né, houve também uma redução de 92% dos ovos, né, no meio ambiente, tá? Fenilpirazol, que é o fipronil, né? Fipronil é um produto de uso tópico, tanto para tratamento de animais, né, quanto para tratamento ambiental, né? É uma droga bastante segura, né? As ivermectinas, a gente sabe, por exemplo, a ivermectina, né? Algumas linhagens de cães, a linhagem Collie, algumas raças braquicefálicas, né? Elas são sensíveis aos efeitos tóxicos da ivermectina, por exemplo, tá? Fipronil, né, o fenilpirazol, é super seguro, né? Tem uma série de formulações para aplicação ambiental, inclusive o fipronil ele é usado também na agricultura, tá? Mas é uma droga que necessita de aplicação mensal, tá? E a eficácia, né, em 4 semanas fica ao redor de 90% de eficácia. Aí nós temos também, né, drogas um pouco mais recentes, os neonicotinoides, né, por exemplo, principalmente daí, o imidacloprid. O imidacloprid também é uma droga utilizada na agricultura, né? Essas drogas, elas são artropodicidas, tá? Nenhuma delas é específica para pulga, é específica para carrapato, tá? Elas têm ação sobre artrópodes, tá? Então, por isso que elas são utilizadas também em agricultura, para controle de pragas de agricultura, né? O imidacloprid, né, tem uma eficácia de aproximadamente 97% de adultos e 98% para imaturos, para formas imaturas, por até 4 semanas. E por que 98% nas formas imaturas? Porque o imidacloprid aplicado topicamente, ele fica impregnado também no meio ambiente, não só no animal, né? Se você lavar a caminha do cachorro, você tira o imidacloprid da caminha, mas se você der banho no cachorro, não, por exemplo, né? O nitempiran é uma droga já de utilização oral, né? Também é um neonicotinoide, né? Cloronnicotinoide, né? Que são ambos, né? É uma droga de ação rápida, então 15 minutos depois, né? De 10 a 15 minutos depois da ingestão do nitempiran, você já tem, né? Ectoparasitos morrendo, tá? Então, depois de 6 horas da utilização, você já tem uma eficácia, né, uma letalidade superior a 95% das pulgas adultas, mas, especificamente o nitempiran, ele tem uma excreção total depois de 48 horas. O que isso quer dizer? Ele não tem efeito residual, tá? Ele é uma droga, por exemplo, para ser utilizada em conjunto com reguladores de crescimento, que eu vou falar logo na sequência. Tá? Piretroides, né? Existem diversos produtos, né, que contêm piretroides, né? Derivados, né? Da piretrina, por exemplo. Para aplicação tópica, né? E para utilização também ambiental, né? Tem que tomar cuidado com gatos, tá? Nunca usar produtos para cachorro em gato, tá? Quando contém piretroide, porque quando você pega um produto que contém piretroide e na bula está escrito que é para gato, é porque a empresa fez estudos, né, de segurança e demonstrou que o produto é seguro para usar em gato. Se na bula tá que é só para cachorro, não tem gato, é porque ou eles não fizeram estudo de segurança, então eles não garantem a segurança, ou eles fizeram e demonstrou que não é seguro para usar em gato, tá? Então tem uma série de casos, tem uma série de vídeos, inclusive, de intoxicação por piretroide em gatos na internet, tá? Vocês encontram isso de maneira muito fácil. Então, as formulações com propilenoglicol, por exemplo, né, que são, né, são drogas de pulverização ou de banho, né, tem uma eficácia, né, de aproximadamente 97% por até 4 semanas. Tá? Então, são moléculas relativamente antigas, né, a permetrina já é mais antiga, mas elas são eficientes para o controle das pulgas.
Mais recentemente ainda, nós temos as isoxazolinas, né, que são drogas de uso oral, né, são fármacos de uso oral, altamente palatáveis para cães e gatos, né, que são essas moléculas, né, sarolaner, fluralaner, afoxolaner, né, outras com esse sufixo laner, né. Elas têm uma eficácia muito boa, né, superior a 98%, inclusive uma dessas drogas, ela tem uma eficácia por 3 meses, o que daí tem um efeito sobre o ciclo, né, e as fases ambientais da pulga, muito bom, tá? Que a gente eu já volto nesse aspecto. E daí a gente tem os reguladores de crescimento, né? Reguladores de crescimento, tanto de aplicação tópica quanto de aplicação oral, né? Mas os reguladores de crescimento, eles não têm ação sobre as pulgas adultas, né? As pulgas adultas ingerem, né, esses reguladores de crescimento, elas não morrem, tá? Mas a sua progenie daí vai ser afetada, tá? A gente tem o piriproxifene, que até onde eu sei não tem fármaco comercial com essa molécula aqui no Brasil. É uma molécula que acho que não foi muito para frente, né? Dá para ser utilizado tanto tópico quanto oral, né, o piriproxifene. Tem, né, um efeito residual 3 meses, e a sua utilização única reduz em até, né, em um grupo de animais tratados, 87,5% dos animais tratados não apresenta pulga depois de 6 meses. Você fala, nossa, mas 6 meses? Muito tempo, né? Os bichos vão ficar com pulga esse tempo todo. Por isso que eu falei, né, esses reguladores de crescimento, geralmente eles são associados com essas outras drogas. Você usar só o regulador de crescimento, se o animal não tiver não for reinfestado, alguma coisa assim, você até consegue, né, de uma maneira mais lenta, eliminar, fazer o controle da pulga naqueles animais, tá? Mas, em geral, a gente associa, né, essas duas moléculas. O lufenuron, também, é uma droga de aplicação mensal, tem eficácia superior a 98%, né, e quando associado com drogas adulticidas, chega a 100% de eficácia, tá? E o lufenuron, existem alguns estudos que demonstram que a associação inicial com drogas adulticidas, né, e depois a manutenção usando, né, combinações de drogas adulticidas com lufenuron, conseguiu erradicar por mais de 3 anos, né, as pulgas em populações de hospedeiros infestadas, tá? E daí a fase ambiental, né? Esses fármacos todos que eu falei ali, né, a gente está tratando o hospedeiro. É possível eliminar as pulgas, né, controlar as pulgas, somente tratando o hospedeiro? Até é. Só que daí você vai ter que ficar repetindo esses tratamentos de maneira consistente até eliminar a população de pulgas. E se o animal se reinfestar, você começa do zero, tá? Uma droga, né, que eu gosto muito hoje em dia, porque lá no início o fipronil era muito caro. Hoje em dia você tem diversas formulações de fipronil, né, e formulações baratas que você pode usar para controle de pulgas, né? E são drogas baratas, é diferente de isoxazolinas, que são drogas carésimas, né? E você consegue, por exemplo, fazer controle de pulga, né, usando fipronil e usando permetrina, né? Se você associar com medidas ambientais. E não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, né? Mais do que utilizar drogas, você tem que fornecer informações ao proprietário. Então, as drogas, a gente vai tratar o hospedeiro, né? E no meio ambiente a gente pode fazer ações, lembrando que 95% da população das pulgas está no ambiente, não está no hospedeiro, né?
Se você ficar tratando constantemente o hospedeiro de maneira que as pulgas, né, as fases imaturas se desenvolvam, e quando elas subirem nos hospedeiros, elas entrem em contato com o fármaco e morram, você até consegue tratar, entendeu? Mas o controle ele é muito mais rápido, muito mais eficiente quando você associa ações no meio ambiente também, né? Quais ações? A gente pode fazer a aplicação de inseticidas, tá? Organofosforados, tem que tomar muito cuidado com o organofosforado, né? Que geralmente tem um sufixo on ou os, tá? Porque eles são extremamente tóxicos para tudo quanto é espécie animal, inclusive ser humano, tá? Eu já quase morri intoxicado por organofosforado, isso é uma outra história. Piretroides, neonicotinoides, né? Tem diversos fármacos, né? Diversas apresentações comerciais, tanto em forma líquida para pulverização, quanto em pós, tá? Vocês encontram pó, né? Pulicida, que você pode aspergir na cama do animal, né? As fases imaturas, elas são muito mais resistentes aos inseticidas do que as pulgas adultas, por uma questão de contato, principalmente, né? Quando você joga o inseticida na caminha do cachorro, por exemplo, né, se o inseticida não entrar em contato com a pulga, com a larva da pulga, o ovo, a larva, a pupa, que estão lá no fundo da caminha, né, você não tem efetividade alguma ou a efetividade era muito baixa. Né? Só quando a pulga for emergir, se tiver o inseticida ali e ela tiver o contato com o inseticida, daí ela vai sofrer os efeitos do inseticida e vai morrer. Né? Que mais que dá para a gente usar? Vamos lembrar lá do ciclo. Né? O que a gente tem no meio ambiente? A gente tem ovo, a gente tem larva, a gente tem pupa. Elas são sensíveis ao quê? À dessecação. Né? Então, se o ambiente estiver seco, tá? Elas não vão sobreviver. Mas, geralmente, a caminha do cachorro, a caminha do gato, ela é úmida pela transpiração do animal, pelo ambiente, né, dentro da casa que fica, tá? Se ficar exposto ao sol, por exemplo, se você deixar a caminha no sol, se for, né, deixar a caminha no sol por um longo período de tempo, que você reduz a umidade ali na caminha, você mata as formas imaturas ou utilizando água, né? Então, se elas são sensíveis à água, é só lavar a caminha. E daí lembra lá do ciclo. O ciclo é rápido. Então, você tem que lavar a cama do cachorro pelo menos uma vez por semana para conseguir interromper o desenvolvimento daquelas formas imaturas, para conseguir matar ovos, larvas, né? E a pupa antes de virar adulto, de ficar na diapausa ali, tá? Mas se já tiver adulto formado, você mexer ali na cama, você estimula a eclosão, né, no caso. Tá? Então, se, né, o bicho dorme na cama da pessoa, né, é só lavar a roupa de cama uma vez por semana. Né? Se tiver a caminha do bicho ali do lado, tem que lavar a caminha do bicho uma vez por semana também. Se é a casinha do cachorro, tem que lavar pelo menos uma vez por semana. Entendeu? Então, a utilização da água, né, dadas essas informações que a gente tem sobre o ciclo do bicho, ela é super eficiente. Né? Então, se você dá uma droga que mata a fase adulta e você lava o meio ambiente, é meio caminho andado. Tá? Mas aí é difícil, a casa tem carpete, não tem como lavar. Né? Tem outros mecanismos que a gente pode usar para remover, né, as fases imaturas do meio ambiente. Tá? Então, as larvas e os ovos, a gente consegue remover do meio ambiente usando aspirador de pó, por exemplo. Tá? A pupa já é um pouquinho mais complicado. Por quê? A pupa, ela se prende ao meio ambiente, ela fica muito mais profunda. Então, normalmente, só o aspirador de pó, ele não é suficiente para remover a fase da pupa, os casulos, né, pupais ali do ambiente, tá?
Mas aí o que a gente pode fazer? Né? Se a gente reduzir o intervalo, né, ao invés de passar o aspirador de pó uma vez por semana, se a gente passar 2 vezes por semana, você evita que as larvas virem pupa. Né? Lembra lá do tempo do ciclo, né? O ciclo do bicho. Então, passando o aspirador de pó no carpete 2 vezes por semana, você também consegue ter... Só um minuto. Eu estava segurando essa tosse. Você também consegue ter uma ação muito eficiente sobre, né, as formas imaturas, tá? Então, percebam como coisas simples, né, podem ajudar a controlar essas populações de pulgas, né? Então, quando, né, vocês estiverem no ambiente profissional e forem procurados, né, por tutores, né? Meu cachorro está com pulga, eu preciso resolver o problema de pulga. Lembre-se sempre de desenvolver uma estratégia, né, baseada em ciência, baseada nessas informações que a gente tem sobre as pulgas, né? Passar a informação, né, pro tutor, pro dono do animal, né, sobre a importância do controle das pulgas. Por que eu vou controlar as pulgas? Não é só, né, para melhorar a saúde do animal, né, para proteger a saúde das pessoas. Você tem filho, né, teu filho tem contato com o cachorro, né, você sabia que tem um monte de agente que é transmitido pela pulga e que pode infectar teu filho, né? Então, vocês vão associar ações sobre o hospedeiro e sobre o ambiente, né? Não é só vender um produto, tá? A medicina veterinária é muito mais ampla. O papel do médico veterinário é de prestador de serviços, não é de vendedor. O vendedor é balconista. Se o cara for numa casa agropecuária e falar, eu quero um produto para pulga, o cara vai oferecer 15 diferentes ali. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Qual que você quer? Eu acho que esse daqui é o melhor, que é o que está vendendo mais. Adianta dar só uma vez ali um produto que nem... Várias vezes eu já vi gente, qual que é o tratamento que você recomenda? Meus cachorros estão com pulga lá e tal. Usa fipronil. Mas eu já usei, depois de um mês voltou. Pois é. Mas volta mesmo. Né? Volta mesmo. Então, depende de todas as pessoas, elas procuram assim uma fórmula mágica. Eu vou dar eu vou apertar o botão, que nem aquele desenho lá. Eu vou apertar o botão e vou acabar com as pulgas. E não é assim que funciona. E é justamente o papel do médico veterinário saber transmitir essas informações, né? E não só sobre pulgas, sobre tudo isso que vocês estão estudando aqui, né? Por que tem micro antes de doenças infecciosas? Né? Por que tem parasito antes de doenças parasitárias? Por que você tem doenças infecciosas e doenças parasitárias antes de clínica? Que é um conhecimento em construção, né? Vocês vão transferir conhecimento, vocês vão prestar serviço, vocês não vão vender produto, né? Não é receber ali a pessoa e prescrever qualquer coisa ali e boa, né? Então, é isso, gente. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar agora. Se quiser me mandar um e-mail depois, esse daí é meu e-mail. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Beleza? Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. No caso, assim, no ambiente, você vai passar um remédio, um veneno no ambiente. Qual o horário seria o mais indicado, assim, quando tem bastante sol ou durante a noite? Que tipo de ambiente? No quintal, por exemplo? No quintal você joga água. No quintal você joga água. Em relação ao período do dia, na verdade, independe.
Porque a pulga, se você estiver jogando o produto onde estão as fases imaturas não vão sair dali de dia ou de noite, entendeu? Elas podem, elas tendem, lembra, durante o dia, né, se for uma coisa, sei lá, uma casinha exposta, não sei, feito de pallet, alguma coisa assim, as larvas elas vão para baixo. Então, tanto faz a hora do dia, desde que o líquido, o produto ou a própria água atinja as larvas que estão ali embaixo, entendeu? Sim. Né? Em relação à eliminação dos ovos, que é isso que eu falei, que daí você tem um horário, né, onde essa, não é a eliminação, onde esses ovos caem com mais intensidade dos hospedeiros, que é uma coevolução do animal para infestar o local onde o seu hospedeiro passa mais tempo, entendeu? Agora, em relação à hora do dia para passar o produto A ou B, isso independe. O pessoal tem alguma pergunta a mais? Tem alguma Alguém pergunta? Não sei, eu não estou enxergando o chat aí. não mandou nada ainda. Com relação a comprar um fármaco, assim, por exemplo, na agropecuária. Teve uma vez, já faz um tempo já, que eu comprei um remedinho para pulga, dizia que era para cães e gatos, a pessoa que trabalhava na agropecuária disse que era para cão e gato. Não tinha formulação nesse remédio, eu levei para casa. Passei no meu gato e intoxicou ele. E eu Pois é. consegui reverter a tempo, sabe? Mas, assim, bem perigoso, né? Nunca mais compro remédio assim que não tenha escrito, porque daí depois eu fiquei sabendo que é permetrina, professor. Permetrina é uma das moléculas, né, dentro do grupo dos piretroides, mas os gatos, eles são sensíveis a todos os piretroides. Gato, eles são sensíveis a tudo quanto é coisa, na verdade. Tem até relato, por exemplo, de intoxicação por ivermectina, que nem a gente tem em coli, tem vários relatos em gatos, né? E isso se deve à especificidade do organismo do gato, né? Eles têm uma menor quantidade de substratos, enfim, né, dentro do fígado e que impedem com que ele elimine de forma mais eficiente agentes tóxicos, entendeu? Mas aí é outra história. Não, eu levei um baita susto, assim, nunca mais. Tem que levar um gelo, assim, para não fazer essas coisas mais, né? E teve uma vez que lá em casa teve um surto, assim, de pulgas, né? Então eu tive que associar. Comprei remédio para dar via oral, dei banho e também o ambiente, assim, tive que limpar tudo, assim, desde os cantos do sofá, parede, tudo, para conseguir dar um fim, porque, assim, quando se proliferam, é Pois é. triste. Em sofá, por exemplo, se o animal ele tem acesso ao sofá, melhor coisa é passar aspirador de pó. Né? Porque é Uhum. difícil, você não vai ficar lavando o sofá, você vai passar inseticida no sofá que você vai ficar sentado em cima, né? Então, a melhor coisa é usar aspirador de pó, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. E daí associar isso com o tratamento do animal, né? É. A caminha do bicho, né? Lava. Tem que lavar pelo menos 1 vez por semana. Se está com problema com pulga, tem que lavar pelo menos 1 vez por semana. Uma coisa, uma coisa que é interessante, eu vi isso, se não me engano, foi na palestra do professor Labruna, lá da USP, que ele comentou a ação da água, né, sobre as formas imaturas, ela é muito importante e ela é subutilizada. O orientador do Labruna, que foi o professor Romário Leite, eu tive uma aula na pós-graduação com ele que ele falava exatamente isso, que a água é uma baita de uma arma para controle de pulga e que dificilmente as pessoas usam, os veterinários recomendam a utilização de água, lavar o lugar com frequência para controlar a pulga. E uma coisa que o Labruna comentou, e que ele tem razão, pode ver que em canis municipais, sabe, que recebe um monte de cachorro, os cachorros têm de tudo, uma bicharada tudo estrupiada lá e tal. Quando você tem a lavagem frequente, a lavagem diária das baias, você não tem problema de pulga. Mesmo com aquele mundo de cachorro lá, né?
Por quê? Porque você está matando as formas imaturas, você está rompendo o ciclo, né? Medidas de controle. Por que a gente estuda o ciclo dos bichos? Né? Para estabelecer medidas de controle. Porque o que a gente precisa conhecer o ciclo dos bichos para saber onde que a gente interfere, onde que você põe o dedo ali para interromper essa evolução. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? O pessoal está com vergonha de fazer perguntas hoje. Estão tímidos? Estão tímidos. Aluna, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu queria agradecer pela palestra. Finalmente saiu, né? Fazia tempo que a gente Pois estava... é. Mas foi muito legal, muito obrigada. Olha, eu quase cancelei, Luna, mas aí falei, não vou. Porque eu tenho uma banca amanhã de manhãzinha de mestrado, mas faz tempo já que eu estava devendo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Enfim, tantas coisas para fazer e arrumou um tempinho para a gente. Muito bom. Não, mas é fundamental. Eu acho muito legal esses grupos de estudo e vocês têm mais é que fazer isso mesmo, trazer gente para falar, para trazer informação, né, que é para complementar, né, o que vocês já veem nas disciplinas, né? Sim, e a gente também, quando quiser, né, trazer outros temas, também está convidado. Pode, através da aluna, né, que é monitora também da disciplina, pode trazer outros temas, se achar interessante, será bem-vindo daí, tá? Legal. Olha, teremos vagas para monitoria no próximo semestre. Hashtag fica a dica. Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo grupo de estudos. E qualquer coisa é só entrar em contato. Tá bom? Obrigada. Tchau. Um abraço para vocês. Fechou.